Este é o Travis, e ele tem um grande problema. Veja, Travis tem 17 anos, e hoje é o dia do futuro na escola Primate. Sempre falam disso como se fosse mágico. Filhotes entram no ginásio e, em 30 minutos, saem macacos adultos. De um lado do ginásio, estandes de mesas dobráveis são atendidos por macacos de faculdades comunitárias, escolas técnicas e até uma universidade chique do interior, que Travis e colegas dificilmente pagariam sem acumular dívida por gerações. Por outro lado, você tem o estande mais barulhento da sala. Grandes cartazes, brindes grátis, barras fixas e uma faixa enorme que diz: "Seja tudo o que você pode ser". Com macacos de uniforme verde, só pode ser a mesa de recrutamento do exército. Travis observa as multidões se reunirem. Ele vê os amigos na barra fixa com um recrutador, enquanto o outro entrega folhetos e fala sobre bônus, bolsas e como entrar para o exército ajuda os macacos a conhecer a selva. Para muitos macacos comuns que não conseguem pagar a faculdade, não surpreende o aumento da multidão. Para Travis e muitos amigos, é a primeira vez que o exército dos Estados Unidos parece real. Agora não é só notícia, mas algo que eles realmente podem vivenciar. Devido à economia ruim e à desvalorização dos diplomas universitários, Travis considera que usar uniforme pode ser uma opção real. Para Travis, isso não é sobre patriotismo. É sobre encontrar formas de pagar por um futuro que sua família não pode arcar, principalmente após a demissão da mãe. Para Travis, isso não soa como uma grande decisão de política externa. É como escolher entre duas portas simples. Uma porta revela o que ele já sabe: décadas de dívidas, com sorte. A outra promete pagar as contas se decidir vestir a farda. Deveria ser uma escolha óbvia, mas Travis não está só. Esse dilema acontece nos corredores da selva todos os anos, pressionando jovens macacos preocupados com o futuro a alimentar o complexo militar industrial dos Estados Unidos. Macaco se pergunta: que sistema precisa de tantos adolescentes encurralados para funcionar? Esse é o complexo militar industrial dos Estados Unidos explicado. Mas vamos ver no que o Travis está se metendo. Como mostramos antes, o exército dos Estados Unidos não é fraco. São as forças armadas mais numerosas, financiadas e tecnologicamente avançadas do mundo. E os números são absurdos. Veja, os Estados Unidos não criaram só um exército, mas o exército. Por décadas, cada nova ameaça, crise ou conflito levava a liderança dos Estados Unidos na selva a responder. Nós sempre precisamos ter a arma maior. Então hoje, os Estados Unidos gastam perto de 1 trilhão de bananas todo ano com suas forças armadas. Cerca de 37% de todos os gastos militares do planeta vem de uma única selva. E ela gasta mais que as próximas 9 selvas somadas. Daria para pensar que uma conta dessas faria as coisas desacelerarem. Mas na verdade teve o efeito oposto. À medida que a economia dos Estados Unidos cresceu, os gastos militares se mantiveram em poucos por cento do PIB. Como essa fatia parece pequena no gráfico de pizza, os macacos do Congresso dizem que os gastos militares estão em linha com os de outras selvas. Essa pequena fatia representa quase 1 trilhão de bananas, cerca de 3,2 vezes mais que a China, o segundo maior gastador. Na OTAN, essa diferença é ainda mais clara. A selva dos Estados Unidos pagou 66% do total da conta militar da OTAN em 2024. Eles não são só mais um membro do time. Eles comandam o relacionamento. Alguns podem lembrar do tio Don enfrentando os ursos da UE sobre compromissos de gastos no início do ano passado. Todo aquele circo foi um exemplo perfeito de quanta influência a selva dos Estados Unidos tem na mesa. De qualquer forma, todas essas bananas não ficam só numa planilha. Porque os Estados Unidos investiram tanto em suas forças por tanto tempo, eles mantêm mais de 750 bases no exterior em mais de 80 selvas ao redor do planeta. Grupos de ataque de porta-aviões movem-se entre oceanos. Bombardeiros partem de um continente e atingem alvos em outro. Forças especiais chegam a selvas, desertos ou cidades mais rápido do que muitos países movem uma brigada internamente. Então, em vez de uma força militar que fica principalmente em casa, você tem uma que está em todo lugar o tempo todo. Apesar de impressionante, uma máquina desse porte não economiza energia, mesmo com a paz. Ela não diminui com o fim da Guerra Fria ou a redução de um conflito.
Depois de criar força, bases, navios, jatos e empregos, você passa a pressudir a precisar de recursos e pessoas continuamente só para manter tudo funcionando. Quando Travis passa pela mesa de recrutamento, ele vê mais que uma oportunidade de faculdade ou salário fixo. Ele está entrando em contato com a maior e mais cara máquina de guerra da história dos macacos. Os macacos devem ser claros. Este vídeo não vai ler cada linha do orçamento do Pentágono para você. Não precisa de um macaco para dizer quanto gastaram com a Batyon para mísseis. O mais importante é o sistema que criou isso inicialmente. A política, o ecossistema das empresas de defesa. A mesma máquina que fez parecer normal gastar tanto por tanto tempo. O mesmo sistema do qual até ex-presidentes tinham receio. E muito em breve veremos o porquê. Então, como eles ficaram tão grandes em primeiro lugar? Trilhões de bananas e centenas de milhares de macacos não acabam magicamente trabalhando nas forças armadas da noite para o dia. Por fora, a história parece simples. Macacos maus lá fora, bons aqui e um exército para manter a selva segura. Mas internamente, há outra história. Política, carreiras e muitos macacos poderosos ganhando bananas, determinados a manter a Era de Ouro. Para entender o complexo militar industrial dos Estados Unidos, é preciso considerar as duas histórias simultaneamente. Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria das selvas queria se desmobilizar, voltar para casa e reconstruir. Mas e a selva dos Estados Unidos? Ela estava em posição muito poderosa. Suas cidades não estavam em ruínas, suas fábricas ainda estavam funcionando. E de repente, estava no topo da cadeia alimentar com uma escolha: reduzir o exército ao nível pré-guerra ou manter prontidão para lutar onde for. A qualquer momento, os Estados Unidos optaram por continuar sendo de forma permanente uma potência militar global. Mas essa escolha teve consequências. Os Estados Unidos mantiveram tropas fora do país para dissuadir rivais e proteger novos interesses. Eles começaram a espalhar as tropas, fizeram alianças como a OTAN, assinaram pactos de defesa e começaram a instalar bases em outras selvas por segurança. Cada nova aliança ou base era apresentada como solução para evitar outra grande guerra. Mas cada uma também reforçava que as tropas dos Estados Unidos deveriam ser uma força global e não apenas uma força interna. E à medida que essa ideia se consolidava, a doutrina evoluiu para algo muito maior: a capacidade de projetar força em qualquer lugar do planeta com pouco aviso. Mas esta é a parte que a maioria dos livros didáticos da selva ignora. Essa expansão militar não era apenas sobre segurança, também tinha a ver com economia. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidaram o sistema financeiro global com os acordos de Bretton Woods, tornando a banana a moeda de reserva mundial. Isso exigia proteger o sistema, manter rotas comerciais, garantir o petróleo precificado em bananas e sustentar governos aliados. Tudo isso passou a ser responsabilidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, então agora elas respondem tanto ao Wall Street quanto ao Pentágono. Muito interessante. O impensável aconteceu e deu a eles o impulso para aumentarem ao máximo os gastos militares. A guerra ao terror virou um cheque em branco para ações militares. Os Estados Unidos fizeram, entre aspas, operações militares especiais no Afeganistão, Iraque e em várias outras selvas pelo mundo. Mas o que é nefasto é que esses conflitos foram originalmente vendidos como missões curtas, mas acabaram se arrastando por anos. Conflitos que diziam eliminar armas de destruição em massa de ditadores viraram uma busca inútil por armas que nunca existiram. Irônico, já que os Estados Unidos possuem o maior arsenal dessas armas. De qualquer forma, toda vez que esses incidentes aconteciam, as Forças Armadas dos Estados Unidos sempre estavam em posição de agir em interesse próprio. E logo, a ideia de ter tropas, drones e forças especiais dos Estados Unidos atuando em várias selvas ao mesmo tempo deixou de parecer estranha. Isso começou a parecer normal. Mas toda vez que um grande vilão desaparecia, um novo milagrosamente surgia, com o medo desse novo inimigo sendo alimentado por comunicados de imprensa, reportagens e políticos locais. Você já viu tudo isso antes. O ISIS surgiu, os orçamentos continuaram altos. A Marinha da China cresceu. Os orçamentos aumentaram para enfrentar a ameaça. A Rússia ficou mais agressiva e, naturalmente, os orçamentos dispararam. Percebe o padrão? O nome do inimigo muda.
A resposta nunca muda: mais gastos. Mais tropas, mais armas, mais bases. Afinal, o mundo é um lugar perigoso, então não podemos nos dar ao luxo de ficar para trás, certo? Parece lógico em termos de segurança, mas se fosse só ameaça externa, os gastos cairiam quando o perigo diminuísse. Quase nunca acontece. Por quê? Porque as corporações americanas não permitirão que a Era de Ouro termine tão cedo. E acredite, um presidente dos Estados Unidos já fez um alerta enigmático sobre isso há décadas. Veja, no final do seu mandato em 1961, o tio Eisenhower, um ex-general, falou sobre algo que ele chamou de complexo industrial militar. Após a Segunda Guerra Mundial e a escalada militar da Guerra Fria, ele percebeu um novo triângulo entre militares, indústria de armamentos e políticos do Congresso, controlando os orçamentos do governo. Ele alertou que, se esse triângulo ganhasse muito poder, poderia influenciar políticas em benefício próprio, pressionando por mais orçamento e armas, mesmo quando a selva não precisava. Lembre-se, Eisenhower não era um crítico marginal. Ele liderou as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Ele conhecia a máquina por dentro. Quando um general e ex-presidente alerta ao deixar o cargo, deveríamos ter prestado atenção. Seu aviso previu exatamente o que vemos hoje. Veja como funciona. Altos funcionários do Pentágono não se aposentam apenas para curtir a praia. Muitos vão direto da porta giratória para a casa da indústria de defesa, ingressando em empresas como Bation ou Lockheed por pacotes de bananas generosos. Antigos decisores sobre compra de armas frequentemente acabam trabalhando para empresas que as vendem. E às vezes, eles voltam para o governo depois como lobistas. Ou pior, representantes eleitos com fortes vínculos com empresas do setor de defesa. Falando nisso, as empresas do setor de defesa literalmente despejam centenas de milhares de bananas em lobby e doações de campanha para garantir que a máquina tenha pessoas e bananas suficientes para continuar funcionando. Com seu grande poder financeiro, essas empresas influenciam membros do Congresso que votam no orçamento, decidem sobre guerras e para quem enviamos armas. É como controlar a mente do chefe para ganhar aumento anual sem questionamentos. Isso não é teoria da conspiração, está documentado. Entre 2008 e 2018, os macacos analistas rastrearam pelo menos 380 altos funcionários do Pentágono e oficiais militares que passaram direto por essa porta para empresas privadas de defesa. 380? Em 10 anos, conflito de interesse significa algo para esses macacos? E isso antes mesmo de falarmos das armas. Elas são construídas de forma interessante. Uma empresa contratada esperta não coloca todo o programa em uma só fábrica ou estado, pois há formas mais fáceis de proteger o negócio do risco. Pegue o novo bombardeiro B-20 e um Raider da Northrop Grumman. A montagem principal está em Palmdale, Califórnia, mas a Northrop e a Força Aérea destacam que a equipe do B-21 tem mais de 8.000 pessoas e 400 fornecedores em 40 estados dos Estados Unidos. Embora pareça pitoresco e patriótico à primeira vista, a realidade é bem mais distorcida. Essa produção dispersa garante que, mesmo se alguém no Congresso questione a necessidade de tantos bombardeiros caríssimos, o programa siga adiante. Eles não estão só cortando um avião na pista. Eles estão ameaçando empregos em dezenas de estados. Engenheiros, mecânicos, macacos de software, subcontratados, cada um potencial eleitor irritado no dia da eleição. Esse é o truque. Você não constrói só um bombardeiro, mas um escudo político ao redor dele, com salários e empregos. E ainda há o aspecto global, pois essa máquina não depende apenas do mercado interno. Regras de compra americano e exportação agressiva incentivam e pressionam aliados a adquirir jatos, tanques e mísseis dos Estados Unidos. Mesmo com o Pentágono reduzindo o ritmo, as vendas externas mantêm as linhas de produção ativas. Os Estados Unidos são, de longe, o maior exportador de armas do mundo, responsáveis por 43% de todas as vendas globais de armas, entre o ano de 2020 e o de 2024. Arábia Saudita, Ucrânia, Japão, Austrália e países europeus da OTAN estão entre os maiores clientes. Quando Bation ou Lockheed fazem lobby por decisões de política externa, não protegem só contratos,
mas ecossistemas de exportação que valem centenas de bilhões de bananas. Esse é um tema complexo que merece um vídeo próprio. Mesmo sem detalhar as exportações, já vemos o panorama geral. Costumamos falar das Forças Armadas como se fossem só soldados e bases. Mas Monkey não consegue deixar de pensar. Se todas as ameaças desaparecessem amanhã, as bananas também parariam? Porque o que Eisenhower alertou, o complexo industrial militar, é basicamente um modelo de negócios. Um sistema onde a paz prejudica os negócios. Somando a porta giratória, o lobby, centenas de milhares de pessoas que tiram seu sustento dessa indústria e as exportações. E não existe só um sistema de defesa. Você tem uma máquina que precisa crescer sempre, independentemente de a necessidade existir ou não, e quando as necessidades desaparecem, o que impede a selva dos Estados Unidos de inventar mais? Macaco está cansado dessa besteira. Por isso, o complexo industrial militar é tão difícil de deter. Não me entenda mal. Toda selva precisa de suas próprias forças armadas para se proteger e afastar inimigos. Eu, Monkey, servi 2 anos como conscrito, então entendo o que é defender sua casa. Há diferença entre defender sua casa e criar uma máquina que cresce sem parar, mesmo sem motivo para lutar. Porque essa máquina não é mantida por alguma cabala sombria em uma sala dos fundos. Ela é mantida por algo muito mais mundano. Incentivos. Generais buscando promoção e empresas contratadas querendo a próxima bolada. Macacos do Congresso que querem manter seus cargos. E uma selva que foi ensinada por 80 anos que tamanho é igual à segurança. Então a máquina não precisa de um vilão para continuar funcionando. Ela só quer que todos façam o que é melhor para si. Reflita. Se todas as ameaças sumissem amanhã, não sei quanto a você. Duvido que quase 1 trilhão de bananas no orçamento militar fosse silenciosamente redirecionado para escolas e hospitais. A menos que lobistas, empresas de defesa e generais aposentados, que viraram porta-vozes corporativos, consigam o que querem. Assim, ao ver o enorme orçamento das Forças Armadas dos Estados Unidos nas notícias, você já sabe o que sustenta esse sistema. Por questões legais, este vídeo são apenas devaneios de um esquizofrênico paranoico sobre macacos fictícios em uma selva imaginária. Por favor, não processem o macaco. Muito obrigado aos membros da Banana Republic pelo apoio financeiro aos vídeos. Vocês são incríveis. Fiquem seguros e nos vemos no próximo vídeo.